né, para aqueles que não puderam estar aqui hoje, para assistir essa nossa aula. Vai ser uma aula bem rápida, bem tranquila, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre um assunto de grande importância para o Brasil, né, e também para o entendimento da geografia. O assunto ele está na página 117 do livro, que vem falar sobre a água e a hidrografia. Eu vou compartilhar minha tela, né? Vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam visualizar um pouco aí o livro e um slide, né, que eu fiz para a gente poder ter esse contato, tá bom? Então, vejamos aqui, ó. Esse é o livro de vocês. Eu vou fazer aqui uma coisa para ficar bacana, porque tem pessoas que vão pedindo permissão para entrar. E aí eu vou aceitando aqui. Tá. O livro de vocês, na página 117, ele vem falar sobre a água e a hidrografia, tá? E é muito importante entendermos sobre esse assunto, porque, de Bom certo dia, modo... professor. Bom dia, meu querido. Só fecha a tua câmera para a gente estar gravando, tá? Então, vamos lá. Então, esse conteúdo ele é muito importante, né, para o nosso entendimento a respeito de Brasil. Por quê, professor? Porque a nível de Brasil, deixa eu só fechar aqui o WhatsApp. Porque a nível de Brasil, nós estamos falando sobre um país, né, com uma riqueza muito grande de água, né, vamos colocar assim, de água doce. A água é essencial para a vida, né, a água é essencial para a economia, para a produção agrícola em especial, tá? E nessa unidade, como vocês podem observar no livro de vocês, ele fala assim, ó, que neste capítulo, né, que fala sobre a água e a hidrografia, nós vamos estudar, né, as porções de água doce que se encontra nos continentes, tá? Entre eles, os rios, as águas subterrâneas, os lagos e as geleiras, tá? Estudaremos também a disponibilidade e as maneiras de uso dessa água. Então, essa parte do livro a gente vai compreender como se dá a organização e a distribuição da água doce pelo mundo e pelo Brasil, né? Vamos colocar assim, como essa água ela é distribuída pelo continente. Então, nesse momento, não é uma preocupação nossa entender sobre os oceanos, até porque nós já tivemos uma aula sobre isso. Nesse momento aqui, a nossa preocupação é entender as águas que estão localizadas dentro dos continentes, tá? Como foi colocado aqui no livro de vocês, os rios, as águas subterrâneas, que nós chamamos de rios que ficam abaixo da terra, né, que são águas que correm no interior do solo, as lagoas, né, e as geleiras, que nós temos aí as águas congeladas, tanto em áreas altas, em cima de montanhas, como também nas áreas polares do mundo, tá? Aí aqui embaixo ele fala, ó, a água está constantemente passando de um estado para o outro. Qual é o estado para o outro? Ela está sempre passando de estado sólido, gelado, para o estado líquido, né? Ou estado gasoso. Gasoso em forma de vapor, sólido em forma de gelo, e o líquido, né? Aquela água que a gente consegue beber, que a gente consegue consumir. E essa transformação e circulação da água damos o nome de ciclo da água, né? Ou o ciclo hidrológico, tá? É importante a gente entender que quando se fala de água e quando se fala de hidrografia, nós estamos nos referindo a um assunto muito importante, né? E que para entendermos melhor esse funcionamento da água e da hidrografia, é importante a gente entender sobre o ciclo da água. Como assim, professor? O que é o ciclo da água? É exatamente isso que ele acabou de falar aqui, ó. A água ela passa por três estados, tá? Três estados: o líquido, o sólido e o gasoso, tá? Então são os três estados da água. E a gente precisa entender como isso acontece dentro do sistema hidrológico, que é o famoso ciclo hidrológico ou ciclo da água.
Para facilitar o nosso entendimento, apesar que o livro tem uma imagem perfeita para a gente poder compreender como é que funciona isso, eu trouxe uma mais colorida, né, para a gente poder aí pegar, né, esse assunto melhor, tá? Só me responda, estão visualizando o slide? Sim. Pronto, vamos lá. Então, olha, veja Sim. bem, aqui eu coloquei primeiro, antes da gente falar do ciclo da água, primeiro vamos trazer o significado de hidrografia, tá? Olha só, olha que coisa legal. Se vocês estiverem com um caderno aí, vocês vão anotando, tá? O que eu vou falando para vocês. Primeiro vamos entender o significado disso daqui. Eu estou cortando aqui porque fica mais fácil para vocês compreender. Hidro significa água, tá? Água. E a grafia significa descrição, né? Então significa que aqui nós vamos descrever para entender sobre os recursos hídricos, que são os recursos que compõem, né, a nossa formação aquática, né? Os rios, os lagos. Professor, Oi. posso dar uma palavrinha com o senhor? Esse celular aqui não é meu, esse celular é da minha avó. Eu não estou fazendo o celular da minha mãe, porque que eu não tenho aplicativo, porque que apaguei sem querer. Aí meu celular não tem espaço mais. Eu abaixei no celular da minha avó, copiei o link e estou fazendo agora pelo Google Meet. Agora, não, agora só dá para fazer no celular da minha mãe, aquelas atividades que é pelo Google, não sei o que lá. Certo. Não se preocupa não. Vamos lá. Então, ó, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos entender, né, fazer um estudo gráfico, que é chamado de descrição, né, sobre os recursos hídricos, que são os recursos que compõem, né, as nossas águas, tá? E aqui a gente tem alguns entendimentos, né, entendimentos legais para a gente poder compreender aí o que é hidrografia, ó. Definição, ó. Olha aqui em cima o significado da definição. É a parte da hidrografia que faz o estudo, olha só, de toda a parte líquida do planeta. Tá vendo? Deixa eu só colocar bem aqui para aceitar uma pessoa. Pronto. Olha só. Ela estuda toda a parte líquida do planeta, levando em consideração os rios, né? Estuda os rios, estuda os oceanos, os mares, os lagos, as geleiras, as águas da atmosfera. A água da atmosfera, sim, a água que fica suspensa, que fica nas nuvens, que são responsáveis por promover as chuvas, né? E também as subterrâneas. Então, tudo que tem água, essa disciplina, essa área da geografia, ela vai se preocupar em estudar, tá bom? Aí vem aqui, ó, excedentes hídricos. O que significa esse nome excedentes hídricos? O excedente hídrico é a diferença existente entre precipitação e evaporação. Quando acontece a evaporação dos rios, dos lagos, dos oceanos, que a água, devido à temperatura, ela começa a evaporar, ela vai se condensar nas nuvens. Vai chegar uma hora que as nuvens vão carregar tanto, vão ficar tão cheias de água, que elas vão saturar. Significa que a partir daquele momento ela vai precipitar. Significa que vai chover, tá? E isso é chamado também de excedente hídrico. A nuvem, ela chegou a um ponto que ela vai exceder, não vai aguentar mais a quantidade de água. É tanto que são aquelas nuvens bem escuras, que nós chamamos de nimbus. Quando ela escurece é porque ela tem muita água. E aí chega uma hora que ela vai exceder, ela vai precipitar, ela vai promover a chuva, tá? E aí nós temos, ó, evaporação. Aí nós temos aqui, ó, o significado, né, do processo. Evaporação, o que é? Aí é o fenômeno físico em que a água líquida se torna em água em forma de gás, né? É o fenômeno contrário da precipitação. Então, esse processo, a água, ela simplesmente sobe, né? Para poder se fixar nas nuvens. Deixa eu só aceitando aqui. Vamos lá. Então, a evaporação é responsável por fazer a água ficar em estado gasoso e aí ela consegue subir e entrar em contato com as nuvens.
Depois nós temos a precipitação, que é esse rapaz aqui, que ela está aqui embaixo. São as quedas de águas do céu, logo engloba, né, o granizo, neve e chuva. Veja bem, aqui ele diz que ela pode ser em forma de granizo, de neve ou de chuva. Isso vai depender da região, tá bom? Por exemplo, se for uma região muito fria, geralmente, tá? Essa água, ela vai vir em forma de neve. Porque em vez de cair ela em estado líquido, ela vai cair em forma de neve. Uma água basicamente congelada porque a região é muito fria. É um tipo de precipitação. Quando a gente fala sobre precipitação, existe vários tipos de precipitação. A água em estado líquido, precipitação de água em estado de gelo, no caso neve, tá? Ou então o granizo. O granizo são aqueles pedaços mesmo de gelo, tá? A neve, ela ainda é meio leve, tudo a gente consegue brincar nela e ficar debaixo dela sem nenhum problema. Já o granizo não. O granizo é um fenômeno da natureza, né, climática, vamos dizer assim, do clima, que há uma... Veja bem, é o momento, como eu falei para vocês, a atmosfera ela tem muita água. Só que se houver uma queda repentina da temperatura, tipo cair, ficar muito frio, isso acontece nas regiões sul do Brasil e em lugares que possa ficar muito frio. Se houver uma queda muito grande de temperatura, rapidamente, o que vai ocorrer? Aquela água na atmosfera ela vai congelar muito rápido. Então, quando ela congela, ela fica pesada. Automaticamente, aquele granizo, aquelas pedras de gelo que congelou, né? Ela vai cair. Então, vai haver uma chuva de granizo, tá? Então, a precipitação ela pode se apresentar dessas três formas: estado líquido, gelo ou em forma de neve. Então, ó, ele coloca aqui embaixo, ó, cada localidade possui tipos diferentes de precipitação e também quantidades diferentes, tá? Locais com precipitação maior são mais úmidos, significa que os lugares que chovem mais, né, a tendência é ter uma umidade maior. E o que é umidade? É a presença de partículas de água suspensa na atmosfera. Nós temos aquela sensação, né, de estar sempre com a pele hidratada, né? Geralmente na nossa região de clima tropical, região quente, mas que tem muita água, tem muitos reservatórios de água, nós temos um lugar bem úmido, né? Nesse período não, como a gente está sem chuva, esses 3 meses, setembro, outubro e novembro, são 3 meses praticamente sem chuva, então a umidade ela começa a baixar porque nós perdemos boa parte da nossa água presente na atmosfera, tá? Mas quando chegar o período de dezembro, que voltar, retornar as chuvas, né? Aí você vai perceber que a umidade ela começa a elevar. Como é que eu sei, professor, que a umidade ela está bem elevada? Por exemplo, é comum em nossas casas, em período de chuva, aparecer mofo na parede, né? Então isso significa que a umidade ela está bem elevada, a falta do sol, a ausência dele em alguns momentos, né, da temperatura mais elevada, faz com que o mofo ele acabe aparecendo. Aqui dali é uma presença de umidade muito grande, tá? E ele também fala sobre o sistema de hidrosfera. O que é, professor, a hidrosfera? A Terra, quando nós estudamos ela se divide em 5 partes. Nós temos aí, ó, a atmosfera, que estuda, né, toda a parte superficial da Terra, que são os gases. Nós temos a litosfera, que estuda o solo. Nós temos a hidrosfera, que estuda justamente os recursos hídricos, as águas. Nós temos a biosfera, que é onde está toda a vida, toda a relação da vida, tá? Então temos aí, ó, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera, né? A hidrosfera e a biosfera. São as 5 áreas. Aqui nós estamos estudando a hidrosfera, que é onde está localizado os recursos hídricos, os rios, os lagos, os oceanos, os mares, as lagoas, as águas congeladas, as águas subterrâneas, tá certo? Então, hidrosfera, o que significa? É a parte líquida do planeta que é formado por mais de 97% de água. Olha só, estamos falando da parte líquida do planeta.
Essa parte líquida é formada de 97% de água, mas é apenas superficial, tá bom? Muitos acham que a Terra tem mais água do que o solo, e não é bem isso, tá? A Terra ela tem mais solo, vamos dizer assim, do que a água. A água ela é apenas superficial, e 97% da superfície da Terra é composto por água, tá bom? E a outra parte nós temos aí os continentes. Então está distribuída em maior parte nos oceanos e mares. Então boa parte da nossa água ela está nos oceanos e nos mares. Não é uma água apropriada para o consumo porque tem muito sal. Então nós temos aí em torno de quase 4% de água doce, tá? 4% de água doce para o consumo humano. Por isso que se fala muito em conservar a água, em preservar alguns recursos hídricos para que as futuras gerações possam ter acesso a esse recurso, né? Possam ter acesso à água potável, à água doce, né? Que é a água que serve para o consumo humano, que é a água que serve para a produção da agricultura, para o consumo dos animais, né? A água que é fundamental para que haja, né, a vida humana, a vida animal na Terra. Então, por isso, nós temos que entender que a água, comparado ao mundo, a água doce, ela é pouca. Né? Nós temos boa parte da água, mas a água em estado salgada. Tá? Em relação à água doce é muito complicado. Então, ó, o estudo sobre a hidrosfera, como ele coloca aqui, ó, o estudo sobre a hidrosfera é essencial para entender, ó, fenômenos climáticos, tá? Por exemplo. Então, quando a gente estuda a hidrosfera, a gente passa também a estudar os fenômenos climáticos. Quais deles, professor? Qual desses fenômenos a gente acaba estudando também? A gente estuda fenômenos que relacionam a chuva, como umidade. A gente estuda também a insolação, que faz parte. Tá? A insolação é a radiação emitida pelo Sol. A gente fala em radiação. Umidade, que é o processo de evaporação das águas que estão aqui em cima. Ó. A evaporação é que promove a umidade presente na atmosfera. Tá? Enfim, então, tudo isso daqui está relacionado ao sistema de hidrográfico. É descrever o sistema hídrico do mundo, do Brasil, da nossa região, da nossa cidade. Por exemplo, para a gente poder estudar a hidrografia em nossa cidade, a primeira coisa que a gente vai ter que perceber é que na nossa cidade nós temos um recurso hídrico muito importante que é o Rio Mearim. E o Rio Mearim, ele é muito importante não só para a nossa cidade, como também para todo o estado do Maranhão. Olha, o Rio Mearim, só para vocês terem uma ideia, ele é responsável por abastecer 82 cidades no Maranhão. Se eu não estou enganado, o Maranhão, hoje, ele tem 217 cidades. Olha a quantidade de cidades que tem no estado do Maranhão. 217. Dessas 217, 82 pertencem e precisam da água do Rio Mearim para poder desenvolver suas atividades econômicas. O rio abastece essas cidades para que possamos ter água em casa. Então, por isso a necessidade de se conservar o Rio Mearim, desvalorizar esse rio que tantos precisamos dele para a nossa existência, tá bom? Mas assim, para poder continuarmos a falar de hidrografia, o livro de vocês, ele vem falar do ciclo da água, que é o mesmo que falar ciclo hidrológico, tá? Aí eu coloquei essa imagem. O que é, professor, o ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico, a gente tem que compreender que a água ela passa por 3 estados. Ela entra no estado líquido, depois ela entra no estado gasoso, tá? E depois ela entra no estado de precipitação, tá? Então a água, ela está em estado líquido, ali, presente aonde? Nos oceanos, nos rios, nos lagos, né? E com a intensa insolação, que é a radiação do sol, a temperatura, a água ela sai do estado líquido e entra no estado gasoso. O que é isso? Ela começa a evaporar, porque está muito quente e o sol está promovendo isso, tá? E essa evaporação faz com que as águas elas começam a subir em forma de vapor e elas entram em contato, né, formando aí, abastecendo as nuvens. E aí elas vão condensar. O que significa condensar?
elas vão ajudar a formar as nuvens. Vai chegar uma hora que essa nuvem ela começa a escurecer porque ela passa a ter uma presença muito grande de água, tá? E chega um momento que ela vai saturar, que ela não vai aguentar mais, ela vai derramar suas águas porque está muito pesado. E aí acontece o terceiro estado do ciclo hidrológico, que é chamado de precipitação, tá? A precipitação, em outras palavras, é a chuva. Então, lembrem sempre disso. Quando estudamos ciclo hidrológico, a chuva, desculpa, quando estudamos o ciclo hidrológico, estamos falando dos três estados da água, tá? E que esse ciclo, ele é constante. Então, a água evapora, condensa nas nuvens, precipita, fica em estado líquido de novo, aí ela evapora, vai para as nuvens, chove, aí volta para o estado líquido, então fica esse processo constante. Veja aqui nessa imagem, ó. O primeiro passo de tudo, né, é a questão da água em estado líquido, como vocês estão vendo aqui. O primeiro passo, né, é entender que a água ela está em estado líquido, nos rios, nos lagos, né, nos mares e oceanos, tá? E também a água ela está presente na própria vegetação, tá? Nas árvores. Ela está presente também nas árvores. Perfeito. O que é que vai acontecer nesse momento? Aqui a água está no seu primeiro estado, que é o estado líquido. Com o processo de insolação, que eu vou tentar fazer bem aqui o sol, em vermelhinho mesmo, com o processo de insolação, pela radiação do sol, o que vai acontecer? Essa água ela vai esquentar, tá? E como ela vai esquentar, vai acontecer o processo de evaporação dos oceanos, tá certo? Também pode acontecer a evaporação dos rios, mas a principal evaporação é dos oceanos. E essa evaporação vai formar o quê? As nuvens. Essa água em estado de vapor, ela vai entrar em contato com as nuvens, como eu falei para vocês. E assim vai formando as nuvens. Só que essas nuvens, durante o dia, elas vão se deslocar para os continentes, tá bom? Olha só, tá evaporando aqui, ó, e as nuvens estão sendo alimentadas. Os ventos, que durante o dia eles correm do oceano para o continente, olha só, durante o dia os ventos, eles estão correndo do oceano para o continente. Então ele está ventando por rumo das cidades. E as nuvens estão aqui, ó, se enchendo de água pela evaporação dos mares. Aí ela vai em direção aos continentes porque o vento está empurrando ela. Quando ela estiver praticamente nas regiões continentais, próximas às cidades, próximas às montanhas e tudo, elas vão estar bem carregadas. Elas vão estar já bem saturadas. Então vai acontecer o quê? O terceiro estado, que é a precipitação. Vai acontecer as chuvas, tá? E essas chuvas, elas vão alimentar quem? As cabeceiras aonde se encontram as nascentes dos rios, tá? Então, desta forma, tanto os rios como as águas subterrâneas, que essas que vocês estão vendo aqui na lateral, ó, como as águas subterrâneas, elas vão sempre ficar abastecidas. Por quê? Olha só, toda a água, todo o recurso hídrico doce, ele corre em direção aos oceanos. Tudo basicamente vai parar no oceano. Se não acontecesse esse processo do ciclo hidrológico, se não acontecesse a chuva, ia chegar uma hora que essa água não iria mais existir. Os rios praticamente iriam secar. Então, o ciclo hidrológico é nada mais e nada menos do que a manutenção dos rios, das águas subterrâneas, do lago. O que ela está fazendo? Ela está abastecendo. Se os rios estão constantes, se tem água constante, é porque há um período de chuva que alimenta esses rios, que alimenta o subsolo, a água da chuva ela infiltra no solo e essa água é armazenada no subsolo. Então, devido ao processo chamado ciclo hidrológico, nós temos a água direto, né, nos nossos rios, no subterrâneo. Essa água subterrânea, professor, como é que a gente consegue ter acesso a ela? Com a criação de poço. Lembra dos poços? Quando a gente perfura e cria um poço, esse poço ele tem acesso à água subterrânea, tá? Então é a forma como a gente tem para poder consumir as águas subterrâneas, tá? Então o ciclo hidrológico nada mais nada menos do que a água em estado líquido evapora, alimenta as nuvens, essas nuvens elas correm para os continentes, aonde é o tempo suficiente para ela se alimentar e entrar em processo de precipitação.
que é chuva. Essa chuva ela vai banhar as cabeceiras dos rios, as cidades, os rios em si, e esses rios vão continuar tendo água, tá? E esse processo ele é constante, ele não para. É constante, tá? Todos os dias nós temos esse processo. Por isso que nós temos aí uma abundância de água dentro do território brasileiro e no mundo, é claro. Então, a água desempenha papel importante, ó, aqui embaixo, ó. A água desempenha papel importante na formação dos solos e nas condições do tempo. Seu movimento no planeta é determinado por um sistema chamado ciclo hidrológico, tá? Por isso que nós temos água doce constante. Evaldo, professor, como é que o povo fala muito que a água doce vai acabar? Acaba, professor? Não, não é que a água doce vai acabar, tá? Mas a gente tem que entender que o trabalho da natureza é um pouco lento em relação ao desejo do homem. O homem quer as coisas muito rápido. A natureza, ela trabalha devagar. Mas esse devagar da natureza é porque é um trabalho perfeito, tá? Então a gente tem que acompanhar o movimento da natureza, tá certo? Só que o homem ele está consumindo tanto, mas tão rápido que a natureza não está conseguindo fazer o trabalho dela o suficiente. Ela está lá fazendo o trabalho, o ciclo hidrológico está lá acontecendo naturalmente, mas a gente está consumindo tanto que nós consumimos mais do que a natureza consegue produzir uma água doce, por exemplo. Então aí fica meio complicado, né, da gente acompanhar esse processo. Então a gente tem que entender que a água é para ser utilizada de forma consciente, sustentável. Utilizar só quando realmente precisar. Por exemplo, tem pessoas que vai em casa, vou fazer uma festa, vou ligar a torneira e ninguém vai ficar lá banhando e a água vai ficar derramando. Passa 3 horas da água derramando. Então, é um desperdício. Ah, mas a gente está utilizando, é um momento de alegria e tudo. Pois é, compra uma piscina e enche ela e vai banhar, é melhor do que estar derramando água e essa água, ela praticamente... Ah, mas a água volta para o rio. Ela volta para o rio, né? E certo. Mas a água que a gente derrama em casa é uma água que passou por um processo de tratamento. Nós pagamos por isso, tá? Então tem toda uma situação envolvida. Então a gente tem que ter muito cuidado com o tratamento dessa água. Tá bom? Então isso é o ciclo hidrológico. E o livro de vocês vem colocar. É exatamente o responsável, né, por fazer com que a água doce ela continue presente nos continentes. Então, se existe rios, se existe lagos, se existe água subterrânea ou águas em formato de gelo, como vocês estão vendo bem aqui em cima, ó, nas áreas de montanha, né? Água subterrânea, ó, como vocês estão vendo aqui embaixo, lagos, como vocês estão vendo aqui, e os próprios rios, né? Só existe isso porque nós temos o ciclo hidrológico. Tem um outro nome bem interessante chamado de evapotranspiração, ó. Professor, eu já estou sabendo que existe a evaporação, que é da água. E o que é a evapotranspiração? A evapotranspiração é a mesma coisa da evaporação da água. A diferença é que a evapotranspiração é a evaporação das plantas. A água, ela tem, as árvores, ela tem água presente nela. Então, quando o calor se intensifica, as árvores, ela começam também a liberar suas águas em forma de vapor. Pega uma imagem da Amazônia para você ver. A Amazônia, ela fica constantemente nublado, né? Você vê aquela névoa em cima da floresta amazônica. Que dali é o vapor promovido pela evapotranspiração das árvores. O calor intenso naquela região faz com que as árvores também liberem suas partículas de água. Aí nós temos, além da evaporação dos rios, dos lagos, nós temos também a evapotranspiração das plantas. Tudo isso contribui para a produção de chuva, tá bom? Perfeito. Então, ó, no livro de vocês, ele também vem falar sobre rede fluvial, que é chamado de bacias hidrográficas, tá? Quando a gente fala sobre bacias hidrográficas, nós estamos falando sobre um assunto chamado redes fluviais. Professor, o que é redes fluviais? Você já viram falar em bacias hidrográficas? Pois é. O termo bacias hidrográficas é conhecido também por uma rede fluvial. Pessoal, nós temos que entender que todo rio ele pertence a uma bacia hidrográfica. Ele pode ser o rio principal da bacia,
ou ele pode ser um rio chamado de afluente, tá? Ele pode ser um afluente desse rio. Vamos aqui entender. Esse assunto ele se localiza lá na página 118, tá? Depois vocês vão dar uma lida sobre isso no livro de vocês. Quando eu falo sobre bacias hidrográficas, eu estou nesse momento estudando os rios, tá? Eu estou nesse momento fazendo um estudo sobre uma das principais fontes quando nós estamos estudando sistemas hidrográficos, que é exatamente os rios, tá? E os rios, ele é o assunto que mais estudamos nesse conteúdo. Só que quando a gente estuda os rios, né, nós estamos estudando um sistema chamado bacias hidrográficas. Por quê? Porque todo rio pertence a uma bacia. Na verdade, o rio, ele é formado, ele surge dentro de uma bacia hidrográfica. Para a gente poder compreender melhor o que é uma bacia hidrográfica, professor, uma bacia hidrográfica, o que é isso? É uma bacia cheia de água? Exatamente. Nós estamos falando de uma bacia, né, que dentro dela nós temos um grande volume de água. Diferentemente de uma bacia hidrográfica para uma bacia cheia de água, é porque a bacia hidrográfica é exatamente como vocês estão vendo essa imagem aqui. Já a bacia com água não, é uma bacia só com um monte de água dentro, né? Mas aqui não seria diferente. A diferença é que nós temos também a presença de solo, né? A presença do relevo aqui nessa bacia hidrográfica. Mas vamos compreender aqui rapidinho. Olha como é que funciona a bacia hidrográfica. Vamos pegar como exemplo o rio Mearim, tá? Eu estou com o mouse aqui, é ruim para escrever, mas vou tentar. Pronto. Eu vou colocar aqui um R de rio Mearim. Vamos supor que isso aqui é a bacia hidrográfica do rio Mearim, só para a gente poder compreender. Desse lado, eu vou colocar assim, ó, um P de Pedreiras. Desse outro, eu vou colocar um T de Trizidela. No meio, eu tenho o rio Mearim, como vocês estão vendo aqui, tá? O rio Mearim bonitinho. O rio Mearim, pessoal, ele é o rio principal da bacia hidrográfica do rio Mearim. A nossa bacia ela é chamada de bacia hidrográfica do rio Mearim, tá? Eu posso até falar isso para vocês porque eu pertenço, eu trabalho num órgão também, né, chamado de CBH. Eu vou até colocar aqui para vocês o nome. É chamado de CBH-RM. Eu trabalho nesse órgão aqui também. O que é esse órgão, professor? Ele é chamado de Comitês de Bacias Hidrográficas, no nosso caso, do Rio Mearim, CBH-RM, Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Mearim. Professor, para que serve um comitê? O comitê, ele é responsável para fazer o quê? Para fazer o gerenciamento, para cuidar da bacia, né? Ele vai acompanhar os impactos ambientais, ele vai acompanhar a produção, tipo lavouras que ficam próximas aos rios, que são chamados de vazantes, produção de melancia, de hortaliças, criação de gado. Sobre a questão da proteção da mata ciliar, não pode haver desmatamento, né? Então, a fiscalização dessa bacia como um todo. Então, pessoal, quando a gente fala de bacia hidrográfica, nós estamos falando de um rio principal, tá? Tá aqui, ó. Rio principal é o curso da água que recebe a água de diversas fontes da bacia. E quais são essas fontes, professor? Que fontes são essas? As fontes, pessoal, as fontes são conhecidas como os outros rios que existem dentro da bacia. Ó, tudo isso que vocês estão vendo aqui representa os outros rios que deságua, né, as suas águas dentro desse rio principal. Então, por exemplo, o rio Mearim, ele é o rio principal da bacia hidrográfica do Médio Mearim, né? E quais são os rios que deságuam dentro do Mearim? Nós temos o rio Flores, tá? Que fica na barragem ali do rio Flores. Vou até colocar aqui rio ponto F. Significa que esse daqui é o rio Flores, né? Nós temos o rio rio Corda, tá? Vou colocar aqui BC para representar a Barra do Corda, mas na verdade é o rio Corda. Vai ficar melhor assim.
Vou botar um Rzinho. Nós temos o rio Corda também, que lá na cidade de Barra do Corda ele vai se encontrar com o rio Mearim, tá? Que também, isso é chamado, vou marcar aqui, ó. Esses rios são conhecidos como afluentes. E o que significa afluentes? Ó? São rios que coletam água de diversas fontes, chuvas, pequenos rios, e desaguam no rio principal. Quem é o rio principal? É o Mearim. Tá? Aqui é o rio Mearim, ele é o principal da bacia hidrográfica. E os outros rios, como o rio Flores, o rio Corda, eles recebem também rios de chuva, de outros rios menores e tudo, mas toda a água que esses rios recebem, eles jogam suas águas dentro do rio Mearim, tá? Então, além do rio Mearim receber águas da chuva, ele também recebe águas de outros rios. Então, por isso que ele é um rio que consegue abastecer 82 municípios, tá? Ele consegue abastecer quase a metade do estado do Maranhão. Estamos falando aqui, meus amiguinhos, da maior bacia hidrográfica do estado do Maranhão. Mas, professor, por que ele é a maior bacia? Porque ele atende uma área muito grande dentro do nosso estado. 82 municípios. É muito grande. É uma área, é um território muito grande dentro do nosso estado. Tá? Então, quando nós estivermos falando de bacias hidrográficas, significa que nós estamos falando de uma rede. Olha só, bacias hidrográficas é o conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus tributários, chamados de afluentes e subafluentes, tá? Isso aqui é a definição de bacias hidrográficas. Então, é um conjunto de terras drenadas. Professor, como assim terras? Tudo isso daqui, ó, que vocês estão vendo, é uma terra muito grande. E essa terra, ela é toda drenada. Drenada por quem? Por vários rios. E no meio dela nós temos um rio principal, né? Que nós temos aí o próprio rio Mearim. Então, esse rio ele recebe água de outros rios, chamado de afluentes ou subafluentes. Subafluentes, só para quem ainda não lembra, os subafluentes são aqueles rios menores que desaguam suas águas nos rios afluentes, tá? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho, só para vocês compreenderem aqui, ó, eu tenho esse pequenininho bem aqui, ó. Ele é um subafluente, que ele joga sua água dentro desse rio principal. E esse rio principal, ele joga sua água dentro do rio principal da bacia hidrográfica, tá? Então, subafluente, né? Subafluente, afluente e o rio principal, tá bom? Então, por isso nós chamamos que é um conjunto de terras que é drenada por vários rios. Nós temos o rio principal e outros rios menores que desaguam suas águas dentro desse rio principal. Tem uma área que tem muitos rios e todos eles estão interligados, tá? Formando assim um único rio que é o rio principal, o maior de todos. É a mãe, é o pai de todos os rios, tá certo? E esse rio, ó, ele sempre tem uma nascente. Então, quando a gente fala de bacia hidrográfica, é toda a classificação da bacia. Eu acabei de explicar para vocês sobre os rios, o rio principal, o rio afluente, o subafluente e o que é uma bacia. Mas dentro da bacia a gente consegue entender que existe uma nascente, ó, local onde a água subterrânea aflora e forma um curso de água. Tipo, é o local onde inicia o rio principal. No caso, inicia o rio Mearim, que é aqui na famosa Serra Negra, né, que surge nosso rio, tá? Redes hidrográficas, ó, o significado dela é o conjunto de rios, canais capazes de drenar as águas de uma bacia hidrográfica, o rio principal e os seus tributários. Quando a gente fala em rios tributários, é a mesma coisa de afluentes, tá? Esses aqui são os tributários, ó. Outra coisa, como existe a nascente, existe a foz, tá? Ou desembocadura, é onde o rio praticamente termina, porque ele chega no mar, ele chega praticamente no local onde ele vai desaguar suas águas no mar. E essa água ela vai se misturar com água salgada. Ó, local onde o corpo da água fluente, como o rio, deságua em outro corpo da água. Pode ser em outro rio, né, numa lagoa, num grande lago, no mar ou no oceano, tá? No caso do rio Mearim, ele deságua, né, o final dele fica na Baía de São Marcos. A Baía de São Marcos é uma área que nós chamamos de
de baia, tá? Que é uma baía, mas é uma área de águas oceânicas, tá? É do mar, água salgada. Aí o Rio Merim, ele deságua suas águas dentro das praias, tá? Aonde vai embora para o oceano e devido ao ciclo hidrológico ele consegue estar evaporando e mantendo, retornando essa água em forma de chuva e assim o rio nunca vai secar. Ele pode ter problemas ambientais, mas ele nunca vai parar assim de ter água, né? Pode ser que no futuro, se a gente continuar estragando ele, consumindo ele de forma irregular, pode ser que ele venha realmente desaparecer, tá? E aí nós temos aqui, ó, as águas subterrâneas ou lençóis freáticos, né? Como também são conhecidos. São as águas que vivem dentro do subsolo. Toda essa parte que vocês estão vendo aqui, embaixo dela, embaixo do rio, nós temos os lençóis freáticos, chamados de água subterrânea. Ó, conjunto de água que se deposita naturalmente no subsolo. Então essa água ela fica no subsolo, né, para poder ter aí essa formação. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós estamos falando de bacias hidrográficas. Tem um ciclo hidrológico e nós temos a bacia hidrográfica. Tá bom? Então, dentro da bacia hidrográfica, ó, eu coloquei isso daqui, apesar que o livro de vocês ele não vai falar tanto sobre esse assunto, mas o que acontece? A bacia hidrográfica classifica a bacia hidrográfica considerando os escoamentos global, né, chamado o cara Antônio Cristófoli, que foi o cara responsável por criar o nome de 4 tipos de bacia hidrográfica. Olha só que coisa interessante. Existem 4 tipos de bacias hidrográficas. Existe a exorreica, a endorreica, a erreicas e a criptoerreicas. Professor, que porra é essa, professor? É simples, ó. Significa que aqui nós estamos falando do curso do rio, tá? Olha só. Quando nós tivermos uma bacia hidrográfica exorreica, significa que quando o escoamento, olha aqui, ó, quando o escoamento da água ocorre continuamente até o mar ou o oceano. A bacia deságua diretamente no mar ou no oceano. Então, quando a bacia ela joga suas águas todinha, aquela bacia que tem o rio principal, todos os rios. No caso do rio Mearim, ele é uma bacia exorreica, porque ele joga suas águas, no final ele joga suas águas no mar, tá certo? Então ele é uma bacia exorreica. A maioria das bacias hidrográficas do Brasil são exorreicas. Elas jogam suas águas nos mares, tá? Quando eu falo que a bacia ela é endorreica, quando as drenagens são internas e desaguam em lagos, né? Dissipam-se nas areias do deserto ou perdem-se em depressões cárticas. Vamos entender. Essa água, esse rio, ele não consegue chegar ao mar, ele não chega aos oceanos. O final dele, ele pode chegar num grande lago, né? Por exemplo, nós temos aqui no Maranhão, na região ali de Viana, um pequeno rio que ele não consegue chegar ao mar. Ele deságua, né, sua água dentro do lago, de um grande lago, tá? Então, quando uma bacia hidrográfica, o seu rio principal, ele deságua no lago, que não é um mar, não é o oceano, ou quando a sua água acaba num deserto, que ali ela vai embora, que a maioria dos rios no deserto do Saara, por exemplo, na África, no deserto do Saara, são endorreicas. Eles praticamente desaparecem no meio dos grandes desertos, tá? Ou então, quando ele fala assim, ó, depressões cárticas, significa que vai ter uma... É bem aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, tem um rio e aqui tem uma grande rocha, um grande relevo. Esse rio bate e praticamente ele some, tá? Aqui continua o solo. Mas aí o rio pega, ele continua e vai embora, mas ele vai embora pelo subsolo. Tipo aqui, ó. Aqui nós temos o rio, não mudou a cor. Aqui nós temos o rio, aí ele chega numa rocha e ele entra, né? Ele vai para o subsolo. E aí ele vai embora. Então, daqui para frente, você não vai conseguir mais ver o rio. Quando ele chegar nessa rocha, ele some. Então, praticamente,
a partir daquele momento você não tem mais um rio, porque ele virou um rio subterrâneo. Isso significa que é também classificado como uma bacia endorreica, tá? Quando ela não chega, o rio não chega até o mar. E erreicas, olha só, quando o rio não tem uma forma definida, podendo evaporar ou desaparecer infiltrando no solo, tá? Erreica é praticamente aquele rio que não vai para canto nenhum. Ele tá ali, mas de vez em quando ele some, tá? É um rio que nós chamamos de rio temporários. Não é rio perene. O que é um rio perene? É aquele que nunca seca. O rio temporário é aquele que um período do ano ele seca. Ele não chega nem um lago, nem no mar, ele não chega em canto nenhum. Ali mesmo ele seca, tá bom? Erreicas, isso aqui é um pouco mais difícil de encontrar. E criptoerreicas, quando as bacias são subterrâneas. Então, o que acontece? Vou dar exemplo para vocês. A bacia do rio Amazonas, a bacia amazônica, o rio Amazonas, ele é um rio erreico, né? Erreicas. Exorreicas. Significa que o rio Amazonas, ele consegue chegar até o mar. Então, a bacia do rio Amazonas, ele chega até o mar. Ela é chamada de exorreicas. Mas o rio Amazonas, ele também tem um rio subterrâneo, tá? Que é chamado também de criptoerreicas, que é chamado de uma bacia que a sua água ela corre todo o tempo subterrâneo, chegando até o oceano. Então, na bacia do rio Amazonas, nós também encontramos esse tipo de rio, tá? Olha, existe aqui também as classificações dos rios. Aqui, ó, os rios são classificados de acordo com o período de tempo em que fluxo acontece. Eu até usei o nome aqui agora para vocês. Que fluxo é esse? O rio pode ser perêneo, intermitente ou efêmero, né? Efêmero. Vamos lá. O rio perene são aqueles rios que durante todo o ano ele tem água, tá? Então todo ano ele vai ter água, tipo o rio Mearim. O Mearim nunca secou 100%. Então ele sempre vai ter água. Pode diminuir a água, mas ele sempre tem água. Os intermitentes são os fluxos, né? Devido à falta de chuva, 50% do seu período ele diminui, tá? O intermitente, ele praticamente perde mais de 50% das suas águas. Pode ser que em alguns lugares fique um canalzinho bem estreito que você consegue até pular por cima dele, tá? Não é o caso do rio Mearim. E aqueles efêmeros, que também nós chamamos de rios temporários, tá? Os efêmeros são rios temporários também. Só há fluxo durante chuvas. Períodos chuvosos, não há canal bem definido. Então, os efêmeros são aqueles rios que você está ali, está chovendo, está período de chuva, ele está presente. Cessou a chuva, acabou o período de chuva, praticamente ele vai sumir. Não vai existir mais. Só vai aparecer de novo quando voltar as chuvas. São os rios temporários, chamado de efêmeros, tá? Então, essa aqui é a classificação das bacias, o nome que nós podemos dar para elas, tá? E a classificação dos tipos de rios. Perenes, água constante. Intermitentes, que pode perder 50% da sua água por conta da falta de chuva. Continua tendo água, mas em alguns lugares pode perder muita água. E os efêmeros, que são chegados de rios temporários, que desaparecem no período que não tem chuva. Tá bom? E aqui a gente finaliza. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Apesar que o livro de vocês não fala, né, ainda sobre os rios brasileiros, tá? Ele vem falar mais a respeito do que é a bacia, do que são os rios, tá? E aí é bom vocês fazer uma leitura, né, sobre os sistemas hídricos no mundo, tá? Aí eu coloquei isso daqui apenas para vocês terem contato depois, que são as principais regiões hidrográficas do Brasil. Eu não falei de bacias hidrográficas, então, no Brasil nós temos várias bacias hidrográficas, tá? Só que aqui nós estamos falando das regiões hidrográficas. E as regiões, nós temos um rio principal, tá? Um rio que determina, né, vamos colocar assim, toda essa área. Regiões, nós temos as bacias hidrográficas, que é representada por um rio principal, e nós temos as regiões hidrográficas. Dentro de uma região, nós podemos encontrar várias bacias. Olha o estado do Maranhão, só para vocês terem uma ideia. O Maranhão está mais ou menos por essa área aqui, ó, tá? Vou fazer assim para a gente poder entender. Dentro do estado do Maranhão, nós temos contato, ó, com a bacia. Vou colocar mais para cá assim também.
Está mais ou menos aqui. Nós temos contato com a bacia Tocantins-Araguaia, nós temos contato com a região Tocantins-Araguaia, com a região Atlântico Ocidental, e nós temos contato com a famosa bacia do Parnaíba, tá? A bacia do Parnaíba é a principal, mas, professor, estou vendo aqui que não tem Maranhão, ó. Maranhão, tá? O Maranhão, ele é muito rico, né, por conta dessa realidade aqui, ó. O Maranhão, ele pertence a 3 regiões hidrográficas: a do Tocantins-Araguaia, o Atlântico Ocidental e a do Parnaíba, que é a principal. Nós estamos praticamente situados dentro da bacia do Parnaíba, nós aqui, Pedreiras, tá? E dentro dessas 3 regiões, nós encontramos várias bacias hidrográficas. Uma delas, a famosa bacia hidrográfica do Rio Mearim, tá bom? E aí nós temos as outras regiões hidrográficas do Brasil, tá? Então, ó, o que é uma região hidrográfica? Ó? Regiões hidrográficas são bacias, grupos de bacias ou subbacias hidrográficas próximos com características naturais, sociais e econômicas, tá? E econômicas. Então, quando a gente estuda uma região hidrográfica, nós estudamos a região e os seus rios, suas principais bacias, tá? E suas relações econômicas. Aqui, quando a gente estuda regiões, nós temos que procurar entender quais são as relações econômicas que existem dentro dos estados e como essas economias utilizam os recursos hídricos. Aí eu finalizo a aula aqui agora. O livro também fala sobre o uso da água. E nós sabemos que hoje a água ela é bem utilizada pelo setor industrial, principalmente a agroindústria, no caso, a pecuária, a agricultura, né? Na nossa região, nós temos uma indústria termoelétrica, ela utiliza a água para poder esfriar as turbinas da indústria, essa água depois ela retorna para o rio, tá? Então a água, além do consumo natural humano, aquele que a gente consome em casa, nas residências, ela também é utilizada para o setor econômico, tá? Então é bom vocês darem fazer uma leitura no livro de vocês, tá? Depois eu vou disponibilizar isso daqui para vocês, tá? Se vocês observarem, ó, o livro, vou até descer aqui para vocês, ó. Tudo que eu falei para vocês, água subterrânea, as bacias, tudo tá aqui para vocês fazerem uma leitura. Água de gelo, vem aqui, ó. Disponibilidade de água doce para vocês, uma coisa bem simples. Aí tem aqui, ó, consumo dos recursos hídricos, tá? É aqui exatamente que ele vai explicar um pouquinho mais sobre a utilização dessa água. A água no uso doméstico, a gente utiliza essa água em casa, né, para o consumo. Aí vem aqui, ó, a água na agropecuária, como eu tinha falado para vocês, a água na indústria, como eu utilizei a questão da indústria no uso dessa água, né, termoelétrica, por exemplo, e os recursos hídricos no espaço rural e urbano. Então, é os lugares que praticamente utiliza, né, essas águas aí, para que vocês possam entender um pouco sobre o uso da água, que não é muito complicado, não é muito difícil, já? Enfim, eu estou olhando aqui, deixa eu só parar aqui agora.